Eu queria perguntar qual foi a importância da sua passagem pela For Linux para te influenciar a querer aí trabalhar para o exterior e também para conseguir esse emprego no exterior. Trabalhar na For Linux foi muito importante para mim. Eu tenho, todo mundo que me conhece sabe do carinho que eu tenho por ter passado. Inclusive, eu me lembro da minha entrevista de emprego com você, Rodolfo. Você estava lá, você, o Marcelo, o William e a Dani. E foi um divisor de águas na minha carreira, porque eu imaginava que eu sabia um tanto, e quando eu entrei eu aprendi muito mais. Foi um lugar que eu aprendi, é um ambiente colaborativo, tanto é que dali para frente, quando fiz entrevista para trabalhar aqui, por exemplo, uma das perguntas que eu faço pergunta em entrevista também, entrevista de emprego, é se o time era um time colaborativo, porque era isso que eu tinha aí. Então tem essa coisa da cultura da empresa, cultura do time, como eu dava aula, isso me agregou demais, demais, demais. Eu sempre falava para os alunos que eu estava aprendendo com eles, apesar de eu ter bastante tempo de experiência com PHP, os alunos faziam umas perguntas que fogem do nosso normal, do nosso dia a dia, da nossa rotina, do que a gente nunca imaginou. Então, aprendi demais, demais aí, sem dúvida. Foi um divisor de águas para mim. Fico feliz. E para você, Vitor? Bom, não tem nem muito o que falar, né? Comecei na For Linux, foi meu primeiro emprego na área de TI. A For Linux é uma mãe para mim, trabalhei 3 anos e meio na For Linux, eu sou super, hiper grato pela oportunidade que eu tive. Evoluí tudo, o máximo que eu podia evoluir, basicamente foi na For Linux. Quando eu entrei lá, eu lembro da Gabriela falando que, ela comenta até hoje, ela fala, quando eu sentei do seu lado, eu queria dar um cascudo em você, porque eu não sabia nem o que era SSH, então eu não sabia nada, basicamente, e saí da For Linux muito, muito bem. Estou aqui hoje graças ao emprego na For Linux, então, como a Gisele falou, a gente aprende, a gente vai para a consultoria, enfrenta os clientes, digamos assim, né, para resolver os problemas deles e tudo mais, dá aula, que é um fenômeno fazer isso, porque você, que nem ela comentou, você evolui com os alunos muito mais do que eles evoluem com você, por incrível que pareça. Você está ali passando informação para eles, eles estão aprendendo muita coisa, mas é cada ideia diferente do seu mundo que você evolui demais fazendo isso. Então, não tenho o que falar da For Linux, sei lá, não consigo descrever direito assim. Para mim, a For Linux foi tudo no final das contas. Legal. E para você, Alisson, vamos lá. Eu não tenho nem o que falar, né? Porque nos 5 anos que eu fiquei lá, eu entrei como analista júnior e saí como gerente, né? Então eu acho que aproveitou a oportunidade, tem o mérito seu também, né? O Dolfo tá de prova, eu precisava falar assim, vamos fazer? Eu falava, vamos, então vamos embora. E aí escrevi os cursos, aí fazia a parte de venda junto com a galera, fazia pré-vendas, escrevia projetos, escrevia hash, então dava aula, né? Eu acho que fez total diferença aí para mim, porque eu acho que, sei lá, 80% da minha carreira aí foi na For Linux, mas eu acho que tem poucas empresas no mercado, inclusive aqui na Europa, que vão te dar a oportunidade de aprender tão rápido enquanto você tem na For Linux. E uma outra coisa que para mim fez total diferença foi que na For Linux você aprende a ter segurança das coisas que você está falando, né? Porque você tem que dar aula, você tem que ter segurança do que você está dando aula, você vai vender um projeto, você tem que ter segurança do que você está vendendo ali para o cliente. Então, eu acho que essa segurança que você passa na hora de que alguém está te perguntando alguma coisa foi o que fez diferença para mim vir para cá também, né? De alguém me perguntar, você conhece Kubernetes? Aí eu pensava, eu escrevi um curso de Kubernetes. Né? Então, eu acho que a For Linux faz total diferença, né? A For Linux foi de extrema importância, principalmente o fato de na For Linux tudo é muito mais rápido, você se desenvolve muito mais rápido. 1 ano de For Linux, para mim, foi tipo você ter 3 anos de mercado. Pela essa vivência dinâmica de estar em um cliente hoje, semana que vem você está em outro, na outra semana você está dando aula. Então, quando você tem que entender a teoria por trás dos comandos que você executa, você aprende muito mais. E essa exposição com as certificações, pelo menos aqui em Londres, é muito valorizada. Então, as certificações, eu não tenho dúvidas que abriu portas aqui para mim, e qualquer empresa que eu fazia a aplicação,
eu recebi a proposta para fazer a primeira entrevista, por conta das certificações que agrega esse peso. E também acredito que a quantidade de tecnologias que a gente trabalha na ForLinux, por ter essas exposições em diferentes clientes, me ajudou bastante, porque você acaba cobrindo um leque muito grande de oportunidades. Então, quando você aplica para uma vaga, você tem basicamente quase todos aqueles skill sets, né, as habilidades que a empresa está procurando. Então, foi um diferencial aí grande nesse ponto de vista. É exatamente o que o Rafael falou, cara. Um ano que você fica aí equivale a pelo menos 3 de mercado. Para mim, a experiência mais fantástica que eu tive na ForLinux foi ajudar no desenvolvimento do curso, junto com a equipe de treinamento, ajudar no curso de MySQL da ForLinux. E também foi essencial porque recebeu o feedback dos alunos assim na hora. Porque durante a sala de aula a gente cria um ambiente onde a gente tá lidando com vários outros profissionais, muitas vezes são alunos de vários perfis diferentes. Alguns já no começo de carreira, outros com a carreira mais avançada, que estão precisando agregar a tecnologia open source para a vida deles. E isso é muito enriquecedor por conta que na aula tinha aula que eu aprendia mais do que eu ensinava, porque eu vinha tantas perguntas assim interessantes que me fazia refletir, buscar lá atrás, assim, putz, é verdade, ó, essa pergunta aqui, eu ia respondendo as perguntas dos alunos, eu lembrava de coisas que que eu já tinha feito já há muito tempo, o exemplo que eu já tive em cliente. Poxa, é verdade, essa pergunta que ele fez já aconteceu com tal cliente na ForLinux há X tempo atrás. Então, assim, sempre foi tenso e enriquecedor. Você toda hora ficar sempre lembrando de ocasiões com o cliente, você ficar sempre em contato com o mundo open source. E isso, para mim, foi essencial. Teve até uma parte bastante interessante, né, que eu posso abrir aqui tranquilamente, que o fato de eu ter sido consultor da ForLinux e também ter sido instrutor, isso me ajudou até no processo seletivo que eu fiz com a Google. A Google, uma recrutadora da Google me chamou, eu cheguei a fazer todo o processo, eu não trabalho na Google, tá? Eu tive uma limitação justamente por conta do meu alemão, que ainda não está no nível tão fluente, mas só que eu cheguei no prédio da Google, conversar com eles, assim, e muitas das experiências que eu fui falando, eu comecei a perceber que uma boa parte foi na ForLinux. E eles gostaram, foi um negócio assim muito bacana mesmo. Que legal. Flávio, vamos lá. Qual foi a importância aí da sua passagem aí pela ForLinux? A história do Flávio... Bom, sem ForLinux eu não estaria aqui. Vamos começar por aí. Pouca gente sabe, mas a minha experiência profissional de TI, como profissional de TI mesmo, a primeira foi a ForLinux. Apesar de eu trabalhar com TI desde 95, eu nunca tive um cargo dedicado de TI. 95 até 99 eu era freelancer, eu fazia programinha para a clínica de consultório médico e tal, lá em Curitiba, lá onde eu morava. Depois eu era engenheiro da Volkswagen, eu fazia TI lá dentro da Volkswagen, eu fazia um monte de programinha para controlar as coisas da produção, mas eu era engenheiro de produção. Minha formação é de engenheiro eletricista. Só que toda essa experiência, toda essa bagagem que eu tive fora do mundo TI, vamos dizer assim, me serviu para o Rodolfo me chamar para trabalhar na ForLinux. Eu me lembro até hoje da entrevista que eu tive com o Rodolfo. E eu sei que eu competi com outro cara, que era da comunidade Postgres do Brasil. Eu conheço o cara até hoje. Quer dizer, aí o Rodolfo me lançou o desafio, eu aceitei o desafio, fomos lá, nos abraçamos e fomos juntos na Caixa Econômica, né, Rodolfo? E essa experiência que eu tive para atender cliente do tamanho de uma Caixa Econômica, no caso desse projeto que a gente fez lá, mais outros clientes enormes da ForLinux teve, o processamento de dados de São Paulo, lá como é que chama? Prodan. Certo. Prodan. A Prodan, a gente foi na Prodan, a gente trabalhou com o pessoal do Serpro, eu trabalhei para o DataSUS, quer dizer, todos esses clientes gigantes, mais a multitude de pequenos clientes da ForLinux, mais escrever curso,
dar curso, tudo isso serviu como, não só como aprendizagem técnica para mim, mas como aprendizagem do mundo de TI, que é específico. Trabalhar com TI não é igual trabalhar com outra área. Você tem toda uma outra política envolvida que você tem que aprender, e se eu não tivesse a For Linux no currículo, eu não teria conseguido nada aqui. Teria que chegasse aqui como um curioso, quero trabalhar com TI aí, quero trabalhar com Postgres aí, ser DBA da tua empresa, cara, vai sair fora, meu. E não, mas quando eu mostro um currículo com o nome da For Linux ali pendurado, faz toda a diferença. E eu aprendi muito, fiquei 4 anos e pouco na For Linux, aprendi muito. E vai rápido, a For Linux, a gente vai rápido, a gente cresce muito, e é uma escola para os clientes, mas é uma escola para quem está dentro também. Rodolfo, trabalhar na For Linux foi incrivelmente importante no meu emprego atual, e assim, foi uma experiência marcante por várias perspectivas. Durante a entrevista, como a gente estava conversando antes da live começar, eu pude descrever não só os desafios, mas as conquistas que eu passei no meu tempo da For Linux, principalmente nos projetos da Caixa, que era um cliente assim gigante, que era assim um ambiente de missão crítica, né? Foi assim incrivelmente rico. A diferença que a For Linux fez na minha carreira pode ser traduzida no meu nível de senioridade. Eu fui contratado como Principal Software Engineer. A única forma de eu crescer na minha carreira, na minha empresa, é se eu me tornar sócio. E a principal parte que diferencia o Principal do Sênior, que é o que vem antes, é a questão estratégica, a minha capacidade de abstrair a parte técnica e assim fazer uma conexão com o negócio e com o comercial, mas também de liderar equipes de 6 ou mais pessoas, o que foi uma experiência que eu vivi num ambiente super complexo pela primeira vez na For Linux, quando a gente estava fazendo uma distribuição Debian para substituindo o XP em mais de 100 mil estações de trabalho. E a gente teve que fazer em 6 meses, você lembra, né? Foi um projeto muito bacana. Então, assim, foi de longe a experiência mais importante que eu tenho na minha carreira, Rodolfo. Foi o tempo que a gente trabalhou junto. Que legal. E você, Rafa, qual foi a importância aí da For Linux aí seja na sua decisão, né, ou seja em conseguir o emprego, te motivar a ir para o exterior? Conta um pouquinho para a gente. Sim. Eu acho que a For Linux teve um papel importante nos dois lados, porque a minha primeira empresa que eu trabalhei na vida foi a For Linux. Então, eu entrei na For Linux, eu tinha 18 anos, então eu posso falar que a For Linux foi meu primeiro ambiente de trabalho, então eu cresci lá, basicamente. E o pessoal brinca que a For Linux é uma mãe, né, quando você passa por lá, mas na verdade para mim foi uma mãe e um pai, porque não só eu aprendi muita coisa, a gente vivencia o trabalho lá e também dá aula. E o que eu posso dizer hoje é que uma das coisas que mais me ajudou, e foi uma coisa que eu desenvolvi na For Linux, porque eu nunca tinha pensado nisso, é o fato de você dar aula, porque você estuda a tecnologia de uma forma meio que diferente, um pouco mais estruturada, e você está aprendendo com os alunos, você tem que pensar em outras formas de aplicar a tecnologia, ou pensar como você poderia ajudar o aluno. Então você está vivendo ali, se você tem 15 pessoas na sala, você está vivendo 15 experiências diferentes com você, discutindo, e você está tentando passar um pouco de informação, e ao mesmo tempo você tem a bagagem que você pega no cliente com a consultoria. Então essa habilidade que você ganha depois que você começa a dar aula, para mim é muito preciosa, e eu acho que isso fez uma diferença para que eu conseguisse alavancar minha carreira e conseguir essa vaga no exterior, e não só a parte de open source, porque lá dentro normalmente você já tem um interesse por open source, mas quando você entra na For Linux e trabalha com tecnologia, conhece outras pessoas, e você entende o lado de cada pessoa, você acaba querendo mais para conhecer a parte de open source, você acaba ficando mais interessado na área. E se eu não fosse open source e a For Linux, eu não estaria aqui na Alemanha.